Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 29. E eu espero que você esteja bem, espero que você esteja cheio da presença do Senhor, espero que você esteja cheio de fé e esperança nesse dia. E caso não esteja, caso hoje seja um dia mau, um dia de batalhas, que durante a meditação dessa palavra você receba do Senhor o pão, o alimento, a água fresca e você receba forças para caminhar mais um dia, mais uma semana, mais um mês e fazer aquilo que precisa ser feito diante do Senhor. Porque, olha só, primeiras coisas. Quando eu estava pensando sobre este capítulo, é difícil às vezes aplicar um conteúdo que a gente lê, porque a gente, por exemplo, está lendo números, então a gente está falando de coisas que faziam parte de ritos, de festas, que pertenciam a um povo. Nós não aplicamos, nós não celebramos essas festas, a não ser que você pertença a uma igreja que celebre essas festas, mas para eles isso era muito importante e foi estabelecido por Deus. Mas quando eu digo de aplicar, é porque eu fico pensando, por exemplo, como é o assunto desse capítulo, e se você não leu, eu vou te contar resumidamente do que fala esse capítulo. Nesse capítulo, o Senhor está estabelecendo, aliás, ele está explicando, porque essas festas já tinham sido estabelecidas antes, 3 festas que seriam celebradas no 7º mês. Agora, qual era o 7º mês? Rita, ele era o 7º mês do calendário religioso, mas ele marcava o Ano Novo Civil. Então, como eu estava falando no começo da nossa conversa, vamos colocar as prioridades à frente. Se você fosse criar um calendário, me diga uma coisa, o que você colocaria como importante no primeiro mês do ano? O que você colocaria de celebração, se você tivesse autoridade para criar um calendário? Me fala. Bom, o Senhor, no 7º mês do calendário religioso e que marcava o Ano Novo Civil, o Senhor estabeleceu 3 celebrações. O 7º mês é o mês em que eles deveriam, além de fazer a festa das trombetas, que marcava a festa desse novo ano, né? No primeiro dia deste novo ano, que é o Rosh Hashanah, eles deveriam celebrar com santa convocação, com trombetas, com sacrifícios, e o Senhor vai dizer, não trabalhe. Então, logo no primeiro dia desse mês, olha o que o Senhor estabeleceu, um período de celebração, de ofertas, de santificação e de descanso na presença do Senhor. Nesse mesmo mês, o Senhor colocou uma outra celebração que a gente viu lá em Levíticos 16, então eu não vou falar muito sobre isso não, que era o dia da expiação. Era um dia também de holocausto, de oferta de cereais e etc. Sim, um dia muito importante. Mas nessa festa, nesse dia, mais importante do que comer, beber e regozijar, era um tempo de santificação, era um tempo de consagração e um tempo de jejum. Se você leu na palavra, se você escutou o meu áudio, a Bíblia vai dizer que era um dia de afligir-se, né? Afligir a sua alma, de realmente separar-se diante do Senhor com um jejum. E era um momento, inclusive, de entregar ao Senhor, com jejum, com feriado nacional, como tá aqui na palavra, eu estou olhando para a minha Bíblia nesse exato momento, mas era um momento de expiação de pecados da nação. O sumo sacerdote ia oferecer os sacrifícios como expiação pelo santuário, pelos sacerdotes, por todo o povo. Era um dia, queridos, de consagração. Então, esse primeiro mês do novo ano civil começava no primeiro dia, com celebrações, com festas, com sacrifícios. Logo no dia 10, o povo deveria apregoar um jejum, se consagrar, os seus pecados seriam expiados, teria também mais ofertas e logo na sequência, 5 dias depois, no 15º dia, começava uma festa que não durava um dia, mas que durava 7 dias. A partir do 15º dia deste primeiro mês também, a nossa terceira festa seria a festa dos tabernáculos. E nessa festa dos tabernáculos, eles também iriam oferecer os seus sacrifícios, os seus holocaustos. E em cada um dos dias, o texto vai descrevendo para a gente quantos animais eles deveriam sacrificar ao Senhor e como deveria ser feito. Eu não vou dar detalhes porque a gente já viu sobre tudo isso em Levítico. Mas, e esse é o assunto do capítulo. Inclusive, o capítulo vai terminar dizendo que Moisés falou isso aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Isso é o que fala no versículo 40 do capítulo 29, o último versículo. Ou seja, aquilo que Deus deu para Moisés como diretrizes para essas festas, Moisés entregou. E aqui ele está repetindo isso para o povo, ok?
Esse é o assunto do texto. Agora, queridos, é o momento de aplicar, porque o que nós fazemos nesse canal é isso, a gente lê a palavra do Senhor, a gente aprende, mas a gente também tenta aplicar para as nossas vidas e pensar, existe algum ensino que se aplica para a minha vida hoje? Bom, eu vou aplicar. Eu diria que quando eu olho para o Senhor, criando um calendário e estabelecendo um mês. Nesse mês haverá festa, mas não uma festa qualquer, não uma festa libertina, mas uma festa de consagração, uma festa com santidade, uma festa em que eu sou honrado. Isso é que a gente percebe em todas as festas que o Senhor estabeleceu. Quando a celebração da festa das colheitas, por exemplo, tudo é feito no sentido de dizer obrigada a Deus pelo que o Senhor deu, obrigada a Deus pelo que o Senhor vai fazer, ou mesmo a festa de tabernáculos, o dia da expiação, ou seja, o Senhor do primeiro mês do ano colocou as festas com jejum, consagração, celebração e a festa dos tabernáculos, que eram 7 dias se alegrando no Senhor. Bom, eu acho que eu aplico para minha vida, veja se isso faz sentido para você, aplico para minha vida pensando que se a gente coloca as primeiras coisas primeiro, porque a gente julga que é o mais importante. Então, o primeiro e mais importante é nós começarmos sempre com consagração e entregando as coisas ao Senhor. Então, a prioridade é Deus. A gente vai ter projetos, a gente vai ter atividades, a gente vai ter coisas que nós temos na nossa agenda para realizar, mas sempre a primícia, a primeira parte deve ser o Senhor. No seu dia, eu tenho me policiado para fazer isso, porque a gente acorda e a gente já é engolido pelas obrigações com família, com filhos, com a gente mesmo, mas eu tenho realmente me policiado para que uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia seja ter o tempo meditando na palavra, ou orando, ou agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida e dando a primícia para o Senhor, dando a primícia do tempo, das minhas energias e não o que sobra. Só que isso é no meu dia. Também preciso pensar na minha semana, também preciso pensar no meu mês, no meu ano. Então, eu penso que eu aplico para a minha vida, e se fizer sentido, você aplique para a sua, que assim como o Senhor, no primeiro mês do ano, colocou essas 3 festas, era praticamente o mês todo, celebrando diante de Deus, jejuando também, tendo seus pecados expiados, nós também devemos colocar na nossa vida como primícia estas mesmas características, né? Quando estivermos para fazer algo para o Senhor, quando estivermos no dia do Senhor, quando estivermos oferecendo algo para o Senhor, que descansemos, que estejamos na presença do Senhor com o descanso, porque o descanso é digno, que a gente se consagre ao Senhor em jejum, que a gente tenha os nossos períodos de oração, de jejum, de busca da presença do Senhor, porque isso é tão importante quanto fazer um bom planejamento, não é verdade? Vou ter sucesso nesse projeto se eu fizer um bom planejamento. É verdade, um bom planejamento é muito legal, mas aplicando esse capítulo para a minha vida, eu fico pensando, eu acho que um jejum e uma busca do Senhor e buscar compreender o plano dele para a situação é tão importante quanto um bom planejamento. E tudo isso, assim como o Senhor colocou logo aqui nesse primeiro mês, que era o 7º mês, né, do calendário religioso, mas que marcava o ano novo, eu acho que nós também podemos, dessa maneira, pensar. Eu quero que as primícias do meu ano seja um tempo de celebração diante de Deus com gratidão, seja um tempo de consagração, buscando santidade e tirando da minha vida aquilo que eu sei que não agrada a Deus, e às vezes o que não agrada a Deus são pensamentos, é a falta de perdão, é o ranço de alguma situação, ou é algo que eu estou fazendo que eu sei que Deus não se agrada. Então é um período de dizer não para aquilo que não é de Deus e realmente se abrir para um novo ano, em que se queremos que coisas novas venham, precisamos realmente semear novas atitudes. O ano não é novo só porque vira o calendário, ele é novo quando a gente muda as nossas atitudes antigas, as nossas velhas atitudes. Bem, eu acho que eu paro por aqui, gente. A minha aplicação, quando eu olho para esse texto, é pensar, uau, esse 7º mês era um mês muito alegre e festivo, um mês em que o povo realmente era convidado para o Senhor, por uma santa convocação, a não trabalhar, a descansar nesses dias diante dele, a celebrar e a se consagrar. Não eram festas pagãs, não eram festas libertinas, eram festas de alegria, mas de alegria na presença de Deus.
Amém? Deus abençoe muito você e até o próximo episódio, se Deus quiser.